E se eu te dissesse que o próximo técnico do Real Madrid já sabe exatamente o que vai fazer com Vini Júnior e Mbappé? Pois é, Xabi Alonso quebrou o silêncio e revelou detalhes bombásticos sobre como pretende comandar o vestiário mais pesado do mundo. Será que o novo comandante do Real tá pronto para bater de frente com os gigantes do elenco? Bora entender tudo o que ele falou e o que vem por aí no time mais vigiado da Europa. A temporada atual do Real Madrid tem sido marcada por altos e baixos. Apesar do elenco extremamente talentoso, o desempenho do time não tem correspondido às expectativas criadas, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé. A contratação do francês foi tratada como uma das maiores da década, e muitos torcedores esperavam que ele formasse, ao lado de Vini Júnior e Bellingham, um trio imbatível na Europa. Mas o que se viu em campo foi um time muitas vezes desorganizado, com dificuldade para criar jogadas contra defesas bem postadas e, principalmente, sem o famoso DNA dominante que o Real sempre carrega em jogos grandes. O técnico Carlo Ancelotti, apesar de sua história vitoriosa com o clube, tem sido muito criticado pela falta de alternativas táticas. O Real Madrid tem dependido demais de lances individuais, principalmente de Vinícius Júnior, para vencer partidas. Quando o Vini não está inspirado, o time sofre para encontrar soluções ofensivas. E mesmo com Mbappé em campo, não se viu ainda uma química entre os dois, o que é preocupante, considerando o investimento e as expectativas. Quando olhamos para os bastidores, há um clima de tensão. Ancelotti está em sua reta final de contrato, e muito se fala que ele já está com um pé na seleção brasileira. Isso gera instabilidade, já que os jogadores ficam divididos entre um projeto que parece perto do fim e a possibilidade de uma nova era sob o comando de um treinador como Xabi Alonso. Para quem ainda não sabe, o trabalho do Xabi no Bayer Leverkusen é simplesmente espetacular. Ele pegou um time desacreditado e transformou em uma máquina. Foi campeão da Bundesliga de forma invicta, algo histórico, e encantou o futebol europeu com um estilo moderno, ofensivo e extremamente organizado. Seu time tem intensidade, movimentação, jogo coletivo e uma identidade clara em campo. É exatamente isso que o Real Madrid parece estar procurando. Segundo a imprensa espanhola, o próprio Florentino Pérez já tem um acordo verbal com Xabi Alonso, aguardando apenas a definição do futuro do Ancelotti. E aí vem a parte que mais chamou a atenção. Quando Xabi Alonso foi perguntado sobre como planeja trabalhar com dois dos maiores astros do futebol atual, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, a resposta dele foi tão direta quanto simbólica. Ele reconheceu o talento extraordinário de ambos, mas foi enfático ao dizer que nenhum jogador estará acima da ideia de time. Em suas palavras, não importa o nome, importa a função. O talento precisa se adaptar ao coletivo e não o contrário. Essa fala diz muito sobre o perfil do Xabi como técnico. Alguém que valoriza disciplina tática, comprometimento com a estratégia e equilíbrio dentro de campo. Essa visão não é por acaso. No Bayer Leverkusen, Alonso comandou um elenco que, mesmo sem grandes estrelas midiáticas, conseguiu dominar a Bundesliga de maneira impressionante. O segredo? Um sistema coletivo sólido, em que todos sabiam seu papel e ninguém tinha carta branca para fazer o que quisesse. Jogadores como Wirtz e Frimpong se destacaram, mas sempre dentro da estrutura desenhada por ele. Aplicar esse modelo no Real Madrid, porém, será um desafio bem maior. E por quê? Porque no Real, o peso das individualidades é gigantesco. Vini Júnior, por exemplo, é não só um craque dentro de campo, mas um símbolo do clube. É o jogador que mais desequilibra com dribles, velocidade e coragem ofensiva. Já Mbappé chegou como a grande estrela mundial, um dos atletas mais midiáticos do planeta, e dificilmente aceitará ser só mais um dentro do elenco. Gerenciar esses egos será um verdadeiro teste para o Xabi Alonso. Um ponto importante. Xabi não é ingênuo. Ele já demonstrou em várias entrevistas que entende o contexto de clubes grandes. Jogou no Real Madrid, no Liverpool e no Bayern de Munique. Conviveu com Cristiano Ronaldo, Gerrard, Ribéry e sabe o que é lidar com superestrelas. O que ele propõe não é diminuir o protagonismo dos craques, mas organizá-lo. Fazer com que Mbappé e Vini Júnior entendam que eles podem ser ainda melhores dentro de uma ideia coletiva forte. Que ao invés de jogarem sozinhos, podem potencializar o time inteiro. No caso do Vinícius Júnior, Xabi Alonso se mostrou empolgado com a possibilidade de trabalhar com ele. Disse que seria um privilégio, elogiou seu estilo agressivo, sua coragem no 1 contra 1 e a forma como ele consegue quebrar defesas fechadas. Mas também deixou claro que espera disciplina tática. Vini terá que participar da recomposição defensiva, algo que nem sempre foi o ponto forte dele, e também precisará tomar decisões mais racionais no terço final do campo, algo que Xabi valoriza muito.
Sobre Mbappé, a abordagem foi ainda mais firme. Xabi afirmou que, mesmo sendo um dos melhores do mundo, o atacante francês não terá privilégios. Disse que todos os jogadores que treinou tiveram que seguir um padrão, e com ele, ninguém joga apenas com o nome. Isso significa que Mbappé terá que se adaptar a funções defensivas, se posicionar taticamente de acordo com o sistema e, o mais importante, aceitar não ser o único protagonista. Essa pode ser a parte mais difícil, já que Mbappé está acostumado a ser a referência absoluta por onde passou. Do ponto de vista tático, quando Xabi Alonso assumir o Real, ele poderá usar Mbappé e Vini Júnior juntos de forma complementar. Mbappé pode atuar centralizado, como um falso 9 móvel, enquanto Vini abre pela esquerda. Os dois podem trocar de posição, alternar funções, mas dentro de uma estrutura compacta. E com jogadores como Bellingham e Valverde atrás deles, o time tem tudo para ser explosivo, mas também equilibrado. O maior desafio será fazer com que esses dois craques aceitem abrir mão de parte do seu brilho individual em nome de um time mais competitivo. E é aí que a liderança de Xabi Alonso será posta à prova. Ele terá que convencer não só os jogadores, mas também a torcida e a imprensa de que um Real Madrid forte não precisa depender de um ou dois nomes, mas sim funcionar como um todo coeso. A chegada de Xabi Alonso ao comando do Real Madrid levanta uma questão fundamental. Como o vestiário, formado por grandes estrelas e personalidades fortes, vai reagir ao estilo direto, disciplinado e exigente do novo treinador? Esse não é um clube qualquer. O Real Madrid tem um dos vestiários mais complexos e exigentes do futebol mundial. Administrar talentos como Mbappé, Vini Júnior, Bellingham, Valverde e Militão, além de lidar com jovens promissores e veteranos consagrados, exige uma combinação rara de carisma, respeito e autoridade. Historicamente, o vestiário do Real Madrid já derrubou treinadores com ideias ousadas demais ou sem a capacidade de gerar adesão rápida do grupo. Rafa Benítez, por exemplo, não conseguiu entrar no elenco e perdeu o grupo rapidamente, mesmo sendo um treinador experiente. Por outro lado, nomes como Zidane e Ancelotti obtiveram sucesso justamente por saber lidar com o ego dos jogadores, mantendo a harmonia no elenco, mesmo em momentos de oscilação. Nesse cenário, a figura de Xabi Alonso surge com um diferencial importante. Ele já foi um deles. Ex-jogador de elite, campeão da Champions, da Copa do Mundo e de ligas nacionais, Alonso tem o respeito automático de quem conhece o que é jogar em alto nível. E mais, ele jogou ao lado de alguns dos atletas do atual elenco e contra muitos dos que ainda estão em atividade. Isso pode facilitar muito sua entrada no grupo. Mas respeito não é o mesmo que adesão, e é aí que a reação do vestiário será determinante. Ele conseguir mostrar que o modelo coletivo pode potencializar ainda mais o brilho individual, como Guardiola fez com Messi ou Klopp fez com Salah, ele pode conquistar o grupo rapidamente. Mas se o discurso for de corte de liberdade ou de imposição sem resultados rápidos, a rejeição pode crescer rapidamente dentro do vestiário. Outros nomes também devem ser observados nesse processo de adaptação. Bellingham, por exemplo, é um jogador com grande inteligência tática e tende a se adaptar bem ao estilo de Alonso. O mesmo vale para Valverde e Tchouaméni, que já têm um perfil mais operário e encaixam naturalmente em modelos de pressão e compactação. O veterano como Modric, se ainda estiver no elenco, pode sofrer por questões físicas, já que o estilo de Alonso exige intensidade constante. E há ainda os jovens como Endrick, com status de joia, e precisará ser inserido nesse novo sistema, com calma e sabedoria. Também é importante destacar que a reação do vestiário não depende só dos jogadores, mas também do entorno, comissão técnica, direção e imprensa. Se houver ruído entre Alonso e a diretoria, por exemplo, caso ele queira barrar um dos astros, a situação pode escalar rápido. O Real Madrid é um clube onde tudo vaza, tudo repercute e onde o ambiente pode mudar drasticamente de uma semana para outra. Por isso, a capacidade de comunicação e liderança de Alonso fora de campo será tão importante quanto o seu conhecimento tático. Ele vai precisar ser claro com os jogadores, firme nas decisões e, ao mesmo tempo, manter a confiança do elenco, mesmo em momentos de desgaste. Vai precisar convencer os craques de que um esforço maior agora trará glórias maiores depois. E mais, vai ter que saber quando ser rígido e quando ceder, algo que treinadores jovens às vezes têm dificuldade em equilibrar. Escolha por Xabi Alonso também tem a ver com a renovação do elenco. O Real Madrid vem investindo pesado em jovens promissores. Arda Güler, Endrick, Fran Garcia, e ter um técnico que sabe trabalhar com jogadores em formação pode ser decisivo. Xabi mostrou isso no Leverkusen. Soube equilibrar juventude e experiência, extrair o máximo de cada jogador e criar um ambiente de alta performance.
Além disso, ele conhece como poucos a cultura do clube. Jogou por anos no Santiago Bernabéu, disputou clássicos, Champions League e sabe exatamente o que representa ser técnico do Real Madrid. Isso pesa muito.